Começando aqui, o tema de hoje é sobre jejum, né? Já coloquei aí que jejum não é dieta, mas tem pessoas que fazem jejum para dieta. Porém, a gente está pensando na Bíblia. Uma pergunta para vocês: vocês já fizeram um jejum assim com algum propósito ou não? Um propósito, tipo, fazer jejum para algo. Eu já fiz. Você já fez? Uhum. Eu também. Eu também. Então, todo mundo aqui já fez jejum, certo? Uhum. Parece. Legal. Nós estamos aqui. A Polly disse eu não. Então, você vai entender a importância de fazer. Deixa eu só passar aqui. E para a gente entender, no caso, o que é o jejum, né? O jejum nada mais é que você se abster de comida ou de alguma necessidade. Porém, quando a gente olha do ponto de vista bíblico, é algo relacionado a uma comida para você se abster, tá? E aí, por uma janela de tempo. Pode ser horas, pode ser dias, enfim. Então, o jejum em si, né, o processo dele é você se abster de algum alimento por um determinado período. Mas a questão é, tá, eu me abstenho do alimento por quê? Uma pessoa que, por exemplo, quer fazer, sei lá, uma dieta, ela pode se abster de um alimento justamente para não reter calorias e acabar, talvez, não ganhando peso ou emagrecendo. Porém, quando a gente pensa em jejum na Bíblia, não é nesse ponto que a gente está pensando. É no ponto sobre algum propósito que você faz com Deus. Então, tem vários. Eu separei alguns, tá? Mas não se limita só a esses. Eu procurei na Bíblia alguns propósitos que são mais comuns. Então, o primeiro que eu separei aqui é a busca por Deus, né? Então, por exemplo, digamos que você estava afastado dos caminhos do Senhor e algo está te dificultando para você voltar. Então, você acaba fazendo esse jejum como uma forma de você se aproximar, ter mais força espiritual para se aproximar de Deus. Um versículo que fala muito sobre isso está em Joel 2,12, que diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então vai ter vários momentos da Bíblia aqui, que eu vou estar citando, onde mostra que o povo colocava jejum. Né? A Bíblia ela não vai falar exatamente como se fosse um livro de explicar o jejum serve para x, os benefícios, não. Você entende de uma forma subentendida que o jejum fazia parte principalmente do Antigo Testamento, mas também vai ter no Novo Testamento, tá? Também para algum arrependimento, digamos que você está arrependido por alguma coisa que você fez, algum pecado, então você também pode fazer o jejum. Lá em Jonas 3, 5, 10, no livro, vai dizer assim: o povo de Nínive jejuou em sinal de arrependimento quando viu a mensagem de julgamento. Então já mostra que lá o povo de Nínive, o jejum foi um sinal de arrependimento. É como se ele dissesse, em outras palavras, eu vou me privar de algo que me dá prazer por sinal de arrependimento. Também expressar luto, isso você vai ver no livro de 2 Samuel 1,12, que diz assim: Davi e seus homens jejuaram ao saber da morte de Saul e Jonatas. Então mostra também um momento de luto que eles acabaram colocando no jejum. Também com uma busca de orientação. Então, por exemplo, antes de você tomar uma decisão importante na sua vida, ou por algum chamado ministerial, você pode colocar o jejum. Em Atos 13, 2, 3, vai dizer assim: a igreja jejuou antes de enviar a Paulo e a Barnabé em missão. Então vai mostrar que eles usaram o jejum como uma plataforma para buscar mais informação espiritual, mais orientação. Se dedicar à oração também pode ser um dos motivos. Então, por exemplo, você precisa fazer alguma intercessão por alguém ou algum processo de cura. Por exemplo, em Esther 4,16 vai dizer assim: Esther pede que jejum por ela antes de ir ao rei interceder pelo seu povo. Então mostra que Esther ia interceder pelo povo e pediram que eles jejuassem. Então, em todos esses versículos que eu separei que falam de jejum, você vai ver sempre o jejum como uma plataforma, que eu quero dizer, como uma forma de você buscar mais a Deus. É como se você ficasse mais sensível às orientações de Deus. Então, o jejum, ele não é uma barganha, não é eu me privo disso para obter isso. Não se trata disso. É mais um propósito espiritual para que você tenha mais uma conexão com Deus. E aí eu reforço, a Bíblia, ela não vai explicar de uma forma espiritual como funciona o jejum, se o jejum não. Ela sempre vai mostrar que o jejum fazia parte tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento e eram sempre em situações de importância, ou por arrependimento, ou por luto, ou enfim. Então nós, como cristãos, colocamos o jejum
sempre para algum propósito. Se não tem um propósito no jejum, não é um jejum bíblico. Pode ser outra coisa, mas não é jejum bíblico. Então, quando a gente vai fazer um jejum, a gente tem que ter muita clareza do porquê eu estou fazendo isso, tá? Depois, tem um versículo que eu separei aqui. Por exemplo, acabei pulando, ato de humilhação, né? Então, em Salmo 35:13 diz assim: Eu, porém, quando estavam enfermos, vestia-me de saco e humilhava a minha alma com jejum. No Antigo Testamento, só por curiosidade, vocês sempre vão ver muito a ideia de rasgar as vestes ou vestir um saco. E por que significava isso? Era sempre um sinal de lamento. Então, era como se fosse, digamos, um símbolo de que que você mostrava que você estava ali, sei lá, mal com alguma coisa. Hoje nós sabemos, por exemplo, aqui no Ocidente, não sei se vem da onde, mas pessoas que se vestem totalmente preto geralmente falam, eu estou de luto. Então, naquela época tinha o simbolismo, né, de ou se vestir um saco totalmente, ou acabar rasgando as vestes como sinal ali de lamento e súplica. Então, é muito comum no Antigo Testamento vocês verem isso. Mas, o jejum, ele tem uma proposta de você deixar de alimentar a carne para começar a alimentar o espírito. Então, vamos lá. Quando nós aceitamos Jesus, né, como nosso Salvador, o Espírito Santo começa a habitar em nós. E esse Espírito, ele fica, digamos ali, competindo com a carne, né? Então, existem desejos carnais, que é da nossa carne, existem os desejos espirituais. Tanto um quanto o outro, eles ficam mais fortes à medida que você alimenta. Então, se você dá mais força para o que é carnal, você vai se tornar muito mais carnal, mais chance de acabar pecando. Se você focar no que é espiritual, o seu espírito aumenta, no caso, né, digamos, você fica mais forte, e com isso você consegue vencer batalhas, você consegue ter a renovação da mente. Então, o jejum é exatamente isso. Eu estou enfraquecendo a carne, eu estou alimentando o espírito. Em Gálatas 5:16 vai dizer assim: Eu digo, porém, andai em espírito e não cumprires a concupiscência da carne. Tá? Então, a orientação aqui de Paulo, na carta de Gálatas, era que as pessoas andavam em espírito. O que é andar em espírito aqui? Basicamente, é buscar ações espirituais para que o espírito se alimente. E o jejum é uma prática para você alimentar mais o espírito. O que é concupiscência aqui? A concupiscência, ela é um desejo. Só que é como se ele estivesse dizendo, é um desejo corrompido. Você pode ter um desejo saudável, porque todos nós temos, mas a concupiscência é um desejo egoísta, é uma coisa que você quer satisfazer a sua carne. Então, Paulo está dizendo assim, andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Então, o jejum faz com que você comece a andar em espírito. Por isso que é muito importante quando você precisa dessa conexão mais com Deus. Tá? Agora, pergunta. O jejum é obrigatório para os cristãos? O que vocês acham? Me respondam o que vocês pensam. Não existe um certo e errado aqui. Eu acho que não. Eu acho que sim. Vai de cada um, pra mim, eu acho. Quem... Tem gente que tem outras formas de se conectar com Deus, acredito eu. Certo. Quem disse que sim foi a Jéssica, né? Pelo que eu vi. Isso. Eu acho que sim, porque é bíblico, né? Se é bíblico, eu acredito que é um ensinamento. E se é um ensinamento, que nem você falou, edifica o espírito. Então a gente modifica, como que é? Modifica a minha carne. Ai. Você enfraquece a carne. Mas tem um versículo que fala, né? Modificar a carne e acrescentar o espírito, né? Então, sim, ao meu ponto de vista, eu acredito que todo cristão, até porque ao meu ver, né? Também é uma forma de intimidade. Porque você se enfraquece de si e se enche dele, né? No meu ponto de vista. Legal. A Poliana disse assim, que se aproxima de Deus, então acho que sim. A resposta, no caso, seria que não é obrigatório com o mandamento. Então, assim, pensando do ponto de vista que a Bíblia diz, não é um mandamento, né? Faça um jejum. Não, não é. Porém, qual que é a parte interessante? A Bíblia, como um todo, vai mostrar que o jejum é uma prática. Então, é como se eu dissesse assim, naturalmente, as pessoas, quando elas se convertem a Cristo, o jejum vai fazer parte uma hora ou outra. Então, não se trata de uma obrigatoriedade, mas Jesus, ele assumiu que as pessoas iam fazer jejum. E como que eu sei disso? Porque tem um versículo que ele diz assim, vou pegar aqui. Ele fala... Aqui, vai estar em Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18. Então, Jesus está dizendo assim,
quando jejuardes, então quando ele fala, quando jejuardes, ele está assumindo que as pessoas vão jejuar. Não vos mostrais contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecerem os homens que jejuam. Aí diz, em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não parecerem aos homens que jejuam, mas sim ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, este versículo, Jesus já está orientando, ó, quando vocês jejuarem, agem de tal forma. Só que aqui ele não está dizendo que é uma obrigatoriedade, um mandamento, mas ele já está mostrando que as pessoas iriam jejuar. Então, a prática do jejum, ela não é um mandamento, mas, basicamente, ela é importantíssima. E aí, por que esse versículo está falando assim, para quando vocês jejuarem, não fazerem uma aparência de tristeza? Por quê? Naquela época, os fariseus, eles, quando iam jejuar, eles se esforçavam para parecer que estavam muito mais tristes. É como se eles quisessem mostrar, ó, eu estou em jejum, eu sou mais espiritual que todos vocês. E Jesus, ele quer deixar uma outra forma, para que quando vocês forem jejuar, não faça uma cara de triste. Fica com uma aparência comum, não faça isso. Porque quando muitos fazem isso, eles estão querendo passar uma mensagem de eu sou, sei lá, eu sou servo de Cristo, ou eu sou mais espiritual. Mas Jesus está falando isso. Muitos fazem por hipocrisia. É como os versículos quando dizem assim, quando você for dar alguma coisa a alguém, não deixe que a outra mão, no qual veja o que você está fazendo. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos a tendência muito grande de querer ver como o outro está nos observando. Então aqui Jesus, né, já está orientando para que quando a gente for jejuar, não fazer uma aparência que está de jejum. Então, respondendo, não é obrigatório, mas se próprio Jesus já está orientando, a gente entende que tem um grande valor. E aí no Antigo Testamento, você vai ter vários momentos que o jejum, ele foi necessário. Tem um em específico que ele era obrigatório. Quando que era? Era no dia da expiação. Então, no dia da expiação, que era aquele dia, era uma vez só por ano, onde você ia fazer um sacrifício, tá? E esse sacrifício ia representar todos os pecados. Era como se fosse um sacrifício, não igual a Cristo, que é perfeito, mas um sacrifício temporário. E aí em Levítico 16, 29 e 31 vai dizer assim, isto vos será por estatuto perpétuo, ele está falando, se é estatuto perpétuo, ou seja, é uma obrigatoriedade. No 7º mês, ao 10 dias do mês, afligirem as vossas almas, nenhuma obra as fareis, porque naquele dia se fará expiação por vós. Aí vocês falam, mas aí não está falando de jejum. Na verdade, essa parte quando diz afligir a vossa alma, era uma prática de jejum. É que nesse contexto eles não falavam a palavra jejum, mas esse afligir a alma também era uma forma de você jejuar. Por quê? A alma, ela está no centro das nossas emoções. Quando você aflige ela, é como se você estivesse, digamos, oprimindo ela, no caso, fazendo com que ela não se manifeste. Então, afligir a alma, nesse contexto, era jejum. Então, no dia da expiação, que era o dia que estou citando aqui, que era do sacrifício, ele era uma obrigatoriedade. Só que hoje a gente não segue o Antigo Testamento, né? Por isso que não é uma obrigatoriedade. E era só quando era quem fazia isso, era o sumo sacerdote. Mas, por exemplo, tem uma parte da Bíblia, que vai estar em 1 Samuel 7, versículo 6, que vai dizer assim, ajuntaram-se, pois, em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. Então, Samuel, ele lidera Israel para que o povo se jejua para mostrar arrependimento para Deus. Então, esse contexto já mostra que no Antigo Testamento existem várias situações que eles usavam o jejum como uma forma de se aproximar de Deus. Tem um outro que eu coloquei aqui, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, que diz assim, então Josafá temeu e pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em toda Judá. O que acontece? Aqui mostra que o contexto, que o rei, no caso, ele temeu, ele ficou com medo. Então ele se sentiu enfraquecido, então ele foi buscar o quê? Buscar jejum para conseguir buscar a Deus. Também você vai ter um momento que, em luto, né, que Davi, diz assim em 2 Samuel 12, 16, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então, em todos esses aqui, esses contextos, você vê que o povo usava o jejum sempre como uma busca para Deus. Uma busca de fortalecimento. Então, aqui deixa bem claro, nesses contextos, que toda vez que vocês percebem que vocês precisam se fortalecer mais no Senhor para alguma questão da sua vida, coloque o jejum como uma prática. Que é isso que o jejum está mostrando, que ele nos auxilia. Ele não é uma barganha, né, como falei. Você não está jejuando
assim, faço isso, então você faz isso. Não, não é eu estou entregando. Simplesmente eu estou jejuando para que eu mostre para Deus que eu preciso dele. É uma forma de eu me humilhar perante a Deus. Tem um versículo que diz assim, os humilhados serão exaltados. Só que quando está dizendo os humilhados serão exaltados, não é as pessoas que se humilham perante os outros, ou as pessoas que humilham você. Não, são as pessoas que se humilham na frente de Deus serão exaltadas. Então, quando você também está jejuando, é uma forma de humilhação. E nesse versículo, acabei de repetir, já está dizendo que o Senhor vai exaltar quem se humilha. Tá? Então, no Antigo Testamento, são essas ocasiões, tem outras, mas não ia colocar todas. Já no Novo Testamento, você vai ver vários momentos, né? Por exemplo, no deserto, que é uma passagem famosa, diz assim, Mateus 4, 1, 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, isso acontece quando? Antes de Jesus começar o seu ministério. Então, mostra que este momento foi antes de Jesus começar a sua missão, então ele se fortaleceu ali em jejum por 40 dias, 40 noites. Então, mostra que Jesus recorreu também ao jejum. E um outro momento que mostra a Bíblia que o jejum é muito importante, tem um momento lá da Bíblia, vou resumir, que eles vão fazer uma expulsão de um demônio e eles não conseguem, e aí Jesus diz assim, ele disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então já mostra que existem, digamos, seres malignos, que eles não vão sair apenas com intercessão, que o jejum vai fortalecer com que eles saiam. Então mostra aí para quem trabalha muito com o Ministério de Cura, Libertação, o jejum é importante para conseguir, digamos, fazer o que Jesus disse, né, em relação aos inimigos malignos mais difíceis de saírem. Então, neste ponto aqui, no Novo Testamento mostra claramente também que o jejum ali continuava sendo uma prática. E aí, quando que eu faço? Bom, isso, como eu falei assim, eu não vou te dizer assim, faça isso quando acontecer isso. Não, busca no seu secreto e busca ajuda com Deus e consagra um jejum, né? Fala assim, vou fazer um jejum por tal período, tal hora, e assim eu quero para tal situação, para que o Espírito interceda por você. Até aqui tá claro para vocês? Sim. Sim? Está sim. Tá. Se alguém tiver dúvida, também pode falar, perguntar. Sim. Ô, Felipe, deixa eu perguntar. Qual é, por exemplo, o período que você acha que, não sei se você acha ou se tem alguma coisa escrita, que, tipo, é mais válido, sabe? Por exemplo, faça por um dia inteiro, ou faz só por 6 horas, ou faz... O correto é fazer igual Jesus, né? 40 dias, 40 noites. Tô brincando. Não é assim. Eu vou chegar já nesse ponto, tá? De período, para ver como que a gente consegue chegar a uma conclusão de quanto tempo eu faço. Tá. Mas não é um cálculo matemático, assim, para essa situação, faça tanto. Mas existe um motivo que você vai pegar uma conclusão mais ou menos, tá? Uhum. E aí, assim, aqui é mais para mostrar, né, que existe um jejum espiritual e ficar sem comer, né? Então, qual que é a diferença? Quando você está jejuando por uma questão espiritual, você tem uma intenção e um propósito específico. Então, por exemplo, eu quero buscar sabedoria para Deus. Qual que é o meu objetivo? Ter mais sabedoria. Então, esse jejum, eu estou fazendo como um processo para conseguir ter mais sabedoria através de Deus. E o que eu preciso? Muitas pessoas, e aí que é importante frisar, que não é dieta, não é restringir alimentos, é se fortalecer no espírito. Tem pessoas que elas às vezes vão falar, vou jejuar. E acabam jejuando, mas também não busca oração, não busca meditar na palavra. Então, assim, é como se você trocasse o alimento, né? Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra. Ou seja, quando no momento que eu começo o jejum, eu não só me abstenho de comida. Eu estou me abstendo de comida, mas se alimentando da palavra de Deus. Tá? É muito importante que tenha isso em mente, porque eu já vi bastante pessoas que acabam jejuando, mas também não se alimentam, né? E a ideia é você se alimentar no espírito. Também, quando você acaba jejuando, você está expressando uma necessidade para Deus, né? Uma necessidade de intervenção. Então, essa é a diferença. Ficar sem comer, você não está especificando nada, e também você não está se alimentando da palavra de Deus. Quando eu vou jejuar, eu jejuo, no sentido de me abster do alimento também, porém, eu tenho que buscar o quê? Oração, meditação na palavra, para que eu fortaleça meu espírito. Aí os tipos de jejum na Bíblia, né? Estou indo para o tópico aqui. Bom, a Bíblia vai mostrar que existem vários tipos de jejuns, né? No decorrer da Bíblia. E quais são? No livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16,
ela faz um jejum que seria total. O que é total? Ela está se abstendo tanto de água, de comida, que é o jejum mais comum, e também de água. Então, além da comida, ela está deixando de beber. Então, em Esther 4:16 vai dizer assim: ajunta todos os judeus que se chamam... ajunta todos os judeus que se acham em Suzu, e jejuai por mim, e não comas, e nem bebe por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu também com minhas donzelas jejuarei assim. E depois o rei ter com o rei, e ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Quando você olha aqui, ela está dizendo o quê? Ó, vocês, povo, jejuem por 3 dias, tanto bebida e comida. Então aqui digo assim, que eu nunca fiz esse jejum, eu fiz de comida esses dias e não sei quantas horas já estava morrendo. Agora imagina 3 dias deixando de comer e de beber. Tem o parcial, que você acaba restringindo certos alimentos. Então, aonde você vai encontrar na Bíblia esse jejum parcial? Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 2-3, que diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, estive lamentando por 3 semanas inteiras. Tá? Não comi manjar apetitoso, nem carne, nem vinho na minha boca. Nem untei com unguento até que se completarem 3 semanas. Acho que fala assim, unguento. Em outras palavras, ele estaria dizendo assim, ó, durante essas 3 semanas, eu não comi determinados alimentos. Então, ele se privou de certos alimentos por 3 semanas. Então, é um jejum parcial. Houve-se uma escolha de eu vou evitar certos alimentos. Aí tem o coletivo. O que é o jejum coletivo? Quem era do GC, eu não sei. A gente tinha uma prática comum, às vezes. Pessoal, em grupo, vamos jejuar por um tal período? Ou seja, é um coletivo. É quando a gente se reúne para um propósito maior entre várias pessoas. Então, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum e convocai uma assembleia solene. Então, aqui é o momento da Bíblia, onde vai ter esse jejum coletivo. E o individual, que nada mais que é o que você faz sozinho, né, por algum motivo pessoal, enfim. Então, na Bíblia vai mostrar que é o total, que você se abstém tanto de água e de comida. O parcial, que é quando você acaba se restringindo de certos alimentos. Você vai ter o, digamos, o normal, que é só quando você se abstém de alimento e você só ingere água. E o coletivo, que é quando você faz com outras pessoas. E aí, uma coisa que é importante frisar. Eu acabei já falando um pouco depois, mas acho que vai ficar meio que repetitivo. Mas Jesus, né, naquele versículo lá, no capítulo 6, versículo 16-18, vai dizer assim, que existe uma maneira correta de jejuar, né? Porque ele fala assim, quando jejuardes, não vos mostrai tristes, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o galardão, mas quando tu jejuas, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas ao teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensa. Então, Jesus está falando em outras palavras. Quando você for jejuar, não faça uma cara de quem está morrendo de fome ou que está cansado. Faça uma cara de quem está normal, né? Porque no secreto, Deus te recompensará. Então, você está falando no secreto, Deus te recompensará. Quando fala, eu já digo que receber o galardão, significa que quando você faz o jejum, existe uma recompensa já por trás. Então, existe uma recompensa. Mas é importante que a gente tome cuidado com esses critérios, porque senão é como se não valesse, digamos assim. A Bíblia vai dizer bem claro, quando eu for ajudar o próximo, as pessoas não têm que ficar sabendo, porque senão não é uma ajuda ao próximo por motivos nobres, é uma ajuda ao próximo por motivos egoístas, ou seja, eu estou ajudando, mas eu quero o aplauso. A mesma coisa, se eu for jejuar, não é para que as pessoas pensem, nossa, essa pessoa jejua muito, não, é para que você e Deus saibam que você está jejuando. Então isso é uma maneira, né, de forma implícita, que a Bíblia recomenda. Agora eu vou para o próximo slide. Até aqui vocês estão entendendo? Deixa eu ver aqui o que ela colocou. A Poliana disse assim, mas é proibido fazer jejum em troca de promessa? Então, o que acontece? Na Igreja Católica, e acho que você ia na Igreja Católica, né? Eles têm a ideia de penitência, tá? O que seria isso? É quando eu deixo de fazer algo para pedir algo, tá? Aí eu vou te responder, isso é bíblico? Não, não é bíblico, tá? O que acontece? A Igreja Católica, ela também é uma religião cristã, ela vai acreditar em Cristo e tudo mais.
Porém, é uma religião que ela foi colocando costumes. Então, durante todo o tempo, ela começou a colocar como se fosse assim, faça isso para isso. Então, começou a colocar como uma forma de promessa. Então, muitas pessoas fazem jejum de promessa. Eu vou fazer tal coisa, ou se de repente eu vou deixar de beber Coca-Cola por 1 ano para que a cura venha. Aí a resposta, isso é bíblico? Não, não é bíblico. Isso é válido? Bom, Deus examina o nosso coração. Então, eu não vou te dizer se é proibido ou não. A Bíblia não diz que é proibido. Só que não é uma orientação bíblica, né? Mas eu não posso te dizer que Deus não ouve pessoas que fazem esse tipo de pedido. Mas, biblicamente, não existe. Alguém tem alguma dúvida? Então, vou passar para o próximo aqui. Peraí, propósito e experiências. Bom, aqui eu quis colocar, mas quais são as experiências que consegue com a prática do jejum? Quando você vai ver a Bíblia como um todo, e aqui eu procurei ser o mais fiel com a Bíblia, você vai encontrar 5 coisas muito comuns que as pessoas acabam jejuando para ter maior clareza espiritual. Então, digamos que eu quero ouvir mais a Deus sobre alguma orientação. Então, o jejum, muitas vezes na Bíblia você vai ver que eles faziam isso para ter maior clareza, maior discernimento. Também você vai ver pessoas que jejuavam para fortalecer a oração. Então, é muito comum, eu já tive um pouco essa época de não ter vontade para orar, de às vezes ver a oração como um fardo. E aí o jejum, eu nunca fiz um jejum para fortalecer a oração. Mas na Bíblia você vai ver pessoas que jejuaram para ter uma oração mais forte, assim, digamos, mais conectada com Deus. Para mostrar humildade e dependência. Então a Bíblia vai mostrar o tempo todo para que a gente dependa de Deus para tudo. Então você vai ver que o jejum também, muitas vezes, é para mostrar isso. Libertação e cura. A libertação, como naquele versículo que eu falei, onde Jesus fala, esse só sai com jejum e oração. Então, é uma prática que você vai ver na Bíblia, pessoas jejuando para isso, e para ter unidade com os outros. Então, assim, você vai ver uma parte da Bíblia que eles jejuaram para buscar ajuda de Deus por conta de uma guerra. Então, existe um motivo maior que eles jejuaram juntos. Então, esses 5 que eu falei são os mais, digamos assim, os mais comuns que você vai ver na Bíblia, e eu acredito que por esses motivos eles são confiáveis, porque está na Bíblia. Além disso, aí eu já não consigo mostrar que na Bíblia as pessoas acabam jejuando por esses motivos. Aí qual que são os desafios durante o jejum? Assim, basicamente, para a questão física, se vocês deixam de comer, geralmente vocês vão ficar com mais irritabilidade, dor de cabeça, fraqueza. E por que isso é importante? Porque, assim, naturalmente, se vocês forem jejuar, esses sintomas vão vir. Mas, qual que são os desafios, né, espirituais? Porque a nossa luta não é contra a carne, a própria Bíblia diz. Mas muitas vezes vai ser o quê? Como eu falei, no momento que eu me privo de um alimento, eu vou me alimentar o quê? A palavra. Então posso ter dificuldade, eu posso me distrair, ter desânimo. Ou seja, quando eu acabo jejuando, também, de certa forma, eu tenho uma resistência espiritual. Então, é um desafio para o jejum. E é importante a gente saber disso, porque quando nós vamos fazer uma prática e a gente já tem uma ideia do que pode acontecer, é mais fácil para continuar do que para desistir. Só que quando você acaba jejuando, você está buscando conexão com Deus. Então, basicamente, você está colocando que Deus também pode te capacitar. Então, da mesma forma que você pode ter as dificuldades, também Deus está ali com você. Por quê? Porque você está jejuando. E o Espírito Santo habita em nós. E com isso, ele também nos fortalece. Tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? Então, vou passar para o próximo. Aqui eu coloquei 4 coisas que seriam como se fosse assim, né? O jejum pode ser tanto para discernimento, acabei já falando, para a busca do coração de Deus, para a batalha espiritual e como intercessão. Se vocês gravarem esses 4, digamos que vocês vão ter um norte para onde o jejum pode te levar. Então, para você descobrir qual é a vontade de Deus. Então, digamos que você está numa situação onde você quer, sei lá, trocar de emprego. E aí você quer, digamos, ter uma resposta mais rápida. Não que eu vou falar que o jejum acelera a resposta, mas você quer ter uma maior conexão com Deus. Então, o jejum pode te ajudar nesse discernimento.
digamos que você... Aliás, é que eu coloquei alguma coisa aqui, peraí, deixa eu corrigir aqui. O que eu queria dizer, na verdade? O jejum e coração de Deus significa o quê? Quando você jejua, basicamente, o coração de Deus, eu quis dizer assim, é Deus que ele é soberano. Então a Bíblia vai deixar bem claro que tudo é feito conforme a vontade dele. Então mesmo que você está jejuando, não é uma garantia de que o jejum vai me levar a, sei lá, a ter mais capacidade de discernimento. Não. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que tudo é sobre soberania de Deus. Sem a soberania de Deus, sem entender a soberania de Deus, você pode acabar jejuando, aquilo que você buscou não acontece, aí você fica frustrado e você pensa, poxa, eu jejuei, nada aconteceu. Pode acontecer, porque é tudo conforme a vontade de Deus. Assim como um milagre, né? Deus pode fazer um milagre como ele não pode. E aí, a gente não tem uma resposta. Então, tudo é uma dependência de Deus. Para a batalha espiritual... Alguém falou alguma coisa? Você primeiro, conte-me suas esperanças, seus sonhos, seus pratos prediletos. Deu uma inteligência... meu celular tá falando, peraí. Batalha espiritual e por intercessão, né? A intercessão, não sei se todos sabem, mas é quando a gente coloca na brecha, né, em relação a algo. Então eu vou interceder por alguém porque ela está tendo muito ataque espiritual. Então eu estou me colocando na brecha para proteger essa pessoa. E o jejum também pode trazer esse fortalecimento. E aqui é sobre jejum e a negação de si mesmo. Tem uma parte da Bíblia que vocês vão ver, fala mais ou menos assim. Acabei não anotando aqui. Mas negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. O jejum é basicamente isso também. É uma negação de si mesmo. O que é uma negação de si mesmo? O jejum vai estar negando uma vontade que vem dentro de você. Então, quando eu estou jejuando, eu estou negando a mim mesmo e seguindo a Cristo. Ou seja, eu estou mudando a rota. Eu estou simplesmente falando assim para mim, ó, eu vou deixar de fazer algo que é prazeroso para mim para buscar Cristo. Tá? Então, o jejum, ele também vai ter essa relação entre negar a si mesmo, assim como Jesus nos chama, para poder seguir ele. Aí, como que jejuar? Aí eu vou... peraí. Perdi aqui. Tipo de jejum. E aí, o que acontece? Na Bíblia, você só vai ver jejum de alimentos, tá? Só que, muitas vezes, no meio cristão, e eu acredito que isso não tem um problema você também fazer, é jejum de outras coisas. Então, assim, eu vivo na internet e não consigo sair. Então, eu vou começar a jejuar por um período de tempo para não mexer na internet. Eu vou jejuar, por exemplo, em relação a alguma atividade que é muito prazerosa, sei lá, jogar videogame. Então, eu fico um período sem jogar, mas sempre vinculando a um propósito. Então, assim, você vai ver muitas pessoas no meio cristão colocando outras coisas no jejum. É bíblico? Não, não é bíblico. Mas, se a ideia do jejum também é a negação de si mesmo, negar uma coisa que é muito prazerosa para você, também tem o mesmo valor. Como que praticar o jejum? Né? Assim, a recomendação de começar um jejum é você começar com um breve período de tempo. Porque cada corpo é um corpo. Então, a ideia do jejum não é você ficar passando mal. Não é você jejuar, sei lá, por um dia e começar a não conseguir ficar em pé. Não, a ideia do jejum sempre... A Aline colocou, já vi pessoas fazendo jejum de silêncio falando somente o necessário. Também tem, né? Eu vou colocar algumas pessoas para... Nossa, todo mundo deveria fazer isso, né? Eu vou falar, eu gostei desse jejum aí, hein? Gente, eu vim da igreja católica e teve uma época que, até hoje tem, né? Não sei se vocês já viram o Frei Gilson fazer a quaresma, que faz o rosário de madrugada. E aí, às vezes, ele coloca algumas coisas para as pessoas fazerem, meditarem. E uma delas é jejum de silêncio. Da pessoa, tipo, ficar, ela e a consciência e falar somente o que for necessário durante um dia, por exemplo. É bom para se recomendar para as pessoas que falam bastante. Assim, ó, você vai ficar tanto tempo... Aí vai ser difícil, né? Porque eu, por exemplo, quando eu quero falar, ficar quieto é difícil. Eu também. Então... Eu falo demais. Então, já coloca aí um objetivo, fazer o jejum por uma semana, só falar o essencial. Nossa, ele concordou. Hã? Eu sei que eu vou colocar a boca de sacola, cara. Vamos lá.
Mas então, aí, legal que você completou aí, jejum de silêncio. Eu já vi pessoas, né, mas aí entra, eu vou falar que começa a colocar muitas coisas espirituais, espiritualizar muitas coisas, né, então isso já não se torna bíblico, mas eu já vi pessoas que vão meditar, ficar 10 dias no retiro e ficar 10 dias sem falar nada. Então, são coisas que vão colocando. Mas qual que é o problema disso? Eu vou falar do ponto de vista bíblico, tá? O nosso crescimento é pela graça de Cristo. Então, quando você coloca muitas coisas, como se fosse uma coisa assim, para se superar, do tipo assim, eu vou jejuar por 10 dias, eu vou fazer isso, você já está saindo do conceito bíblico, que não é sobre performance, não é sobre fazer mais, tipo assim, eu consegui 10 dias de jejuar, não. A ideia é pela graça, dependência. Então, se você começa a mudar o foco para ser alguma coisa para performar, tipo, eu consegui ficar tanto tempo de jejum, uma coisa para o ego, naturalmente você está fazendo um jejum errado, porque o jejum faz justamente para depender de Deus. Além disso, no período de tempo que eu falei, vai de acordo com a pessoa, então começa a testar, começa com 8 horas, 10 horas, um dia, a Bíblia não vai falar quantos dias você deve, mas, olhando pela experiência dos outros, as pessoas, elas vão aumentando o jejum, então tem pessoas que no começo fazem com menos mesmo, mas aí vão vendo que consegue ficar mais tempo, e vai aumentando, mas lembrando que eu falei, não coloca o jejum como uma performance, como uma meta, porque senão você vai estar saindo do propósito de dependência. Senão você pode pensar assim, nossa, esse dia eu jejuei muito, 24 horas. Não é sobre jejuar muito. É sobre ter dependência de Deus. Ter um propósito claro, então vamos lá. Vocês vão fazer assim. Vocês vão colocar um período de tempo, vocês vão definir o que vocês querem jejuar. Se é todos os alimentos, se é parcial, se vai incluir água. Beleza, definir isso. Eu vou definir qual é o meu propósito. Então vamos lá. Meu propósito é para que Deus me dê discernimento, eu devo comprar um apartamento não. Tá, então coloquei o propósito. Começar a meditar na palavra. Então, começa a ler a Bíblia para se fortalecer, pega um versículo da Bíblia, medita sobre ele, e, deixa eu ver se eu anotei outra coisa aqui, e também evita a distração, né, tipo assim, se você tá jejuando, evita de repente você ir para uma festa de criança, você tá jejuando, se bem que sempre acontece isso, né, você vai jejuar, aí você sempre é convidado para uma coisa super boa, mas... Foi o que eu falei pra Sara ontem no sábado, tipo, perguntando se ela ia pro Bloom. Aí eu falei, eu também não vou pro Bloom, porque lá tem um monte de coisa gostosa pra comer. Eu vou ficar lá e eu ainda como parecendo um boi. Aí eu falei, não vou não. Ela falou, mas tem que ir pra se fortificar. Não sei o que. Eu falei, minha filha, eu não tenho essa capacidade, não. Eu acabo comendo. Aí entra 2 pontos, né? Jesus, além de jejuar por 40 dias, 40 noites, ele também recebeu tentação. Então, assim, fugir da tentação também não seria a melhor forma. Porém, se você está começando no jejum, se você puder evitar, é melhor. Né? Para você não ter aquele sentimento de, eu não consigo. Mas depois, as tentações vão ser ainda mais, digamos, eficazes para você ficar ali no propósito. Então, você vai estar lembrando o tempo todo. Eu estou de jejum. E essa lembrança de eu estou em jejum, você está falando em outras palavras. Eu estou em jejum e buscando a Deus. A nossa dor precisa ser uma lembrança. Dói, mas eu estou buscando a Deus. É por um propósito maior. Então, são esses passos. Você vai definir os tipos de jejum que você vai fazer, se é parcial, se é total. Lembrando, a Bíblia não vai dizer se um é melhor que o outro, tá? Eles sempre vão dizer que tem jejum. Define um período de tempo, faz esse jejum, coloca o propósito a Deus e busca a palavra. Assim, é o jejum que está na Bíblia. Mais do que isso, eu ia falar assim, aí não é bíblico. Então, eu gosto de separar bastante, assim. Isso é bíblico? Bom, vamos ver. Às vezes você vai descobrir que é, e às vezes que não. Porque senão, gera-se muita confusão. Quando você vai falar de jejum, para outras pessoas, as pessoas podem começar a acrescentar um monte de coisa. Só que aí você, assim, você já está fugindo do que a Bíblia nos mostra. E a Bíblia, ela é muito simples em relação ao jejum. Mas tem pessoas que fazem 1000 coisas, assim, para jejuar. E aí vai ser mais uma prática que a pessoa está acrescentando. Alguma dúvida até aqui? Não. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Porque, assim, esse tema de jejum, eu fui bem a fundo na Bíblia para ver o que tinha mais e o que tinha menos. Mas, ao mesmo tempo, não é um assunto muito longo, né? Porque, assim, é óbvio que o jejum é para isso, isso e isso, é dessa forma. Então, eu geralmente acabo 10h45, porque os outros temas são mais longos, mas esse tema é muito importante. Por quê? Porque é um tema para colocar em prática. Então, eu até recomendo vocês que ouviram aqui sobre jejum, façam um jejum, né? Pode ser amanhã, em algum outro momento, mas para algo, coloca isso como uma prática na sua vida. Porque, como a gente vê na Bíblia, vai ter vários momentos que as pessoas faziam um jejum justamente porque traziam um benefício espiritual.
Então, se algo está difícil na sua vida, se estão orando muito, começa a buscar jejum. E aí compartilha lá no grupo, estou fazendo um jejum por tanto tempo. E aí vocês podem também falar os desafios, né? Porque cada pessoa tem um desafio e a gente pode ajudar um outro. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Agora é a hora. Eu quero. Pode falar, Sá. Agora que você falou sobre isso, eu acho interessante falar que é começando aos poucos, né? Às vezes você não aguenta ficar 12, aí você começa com 6, aí depois você aumenta pra 12. Aí quando você vai ver, você tá que nem eu, 16, 17, porque chega uma hora do jejum que você não sente mais fome, você esquece. Claro, no primeiro dia, nos 3 primeiros dias, você vai ficar pensando em comer só porque você não pode, né? E eu sendo nutricionista, tem paciente que às vezes tá fazendo uma dieta com jejum intermitente, eles sentem isso também, é natural. Mas depois, quando você vai se enchendo de Deus, é como se a presença de Deus, ela te suprisse, sabe? Ela te sustentasse. Então, você não sente mais fome, porque você se sente tão alimentado, né, que não faz mais falta. E aí você percebe a diferença na sua vida, nas coisas que vão acontecendo, né? E, de fato, o poder de Deus, você fica mais sensível para escutar, mais perceptível, né? Jejum não é uma coisa de, nossa, será que funciona? Não, gente, de verdade funciona mesmo, assim. E é muito importante Deus também ver, né? Não como um sacrifício, mas como um esforço da gente de cada vez a gente se aproximar mais dele e ter um relacionamento, né? Porque não é ele que tem que fazer as coisas pra gente, é a gente que tem que fazer as coisas pra ele, né? E às vezes não é, eu quero alguma coisa, conquistar alguma coisa na minha vida, não. Às vezes você só quer ter um relacionamento maior com Deus, então vale muito a pena. Só isso. Legal, obrigado por compartilhar. Ela falou que, assim, esses dias a gente fez um jejum junto, só pra compartilhar. Aí eu falei pra ela, a gente vai fazer. Só que quando eu tava em jejum, eu falava, só vinha hambúrguer na minha cabeça, tudo, parece que tudo vinha pra eu querer comer. E aí quando acabava o jejum, era batata. Aí eu perdi a fome. Aí eu nem queria mais comer. Ou seja, você vê com o fator psicológico, né? O fato de você se restringir a algo, você fica ali o tempo todo morrendo de fome, pensando, não vejo a hora de comer, não vejo a hora de comer. É que eu não cheguei nesse estágio aí que a Sarah tá falando, né? De já nem perceber mais. Eu percebo. Se eu tô de jejum, eu percebo toda hora que eu tô com fome. Mas é a experiência de cada um, né? E acredito que com o tempo, que eu sei que ela já faz jejum mais regularmente, é uma prática que ela tem na vida. Pode falar, Cá. Camila, pode acrescentar aí que você levantou a mão. Oi, gente, boa noite. Só para comentar, nossa, esse ano, os jejuns que eu fiz, né, foram demais, assim, tive experiências incríveis, e eu por conta dessas experiências, eu venho tendo mais vontade de fazer o jejum, eu dou uma pausa, aí depois eu volto de novo, porque nunca é igual. O jejum, ele nunca vai ser igual, né? Tanto no direcionamento que a gente tem para fazer o jejum, que cada jejum é para algo diferente, e tem formas diferentes, né? Então, o último que eu fiz, nossa, foi marcante, assim, foi um jejum, e aí até vira uma pergunta, né? Porque foi um jejum que eu tive um direcionamento de renovo. E aí, nesse jejum, teve várias coisas de várias áreas, só que ao mesmo tempo. E foram por 21 dias, né? Mas foi, assim, extraordinário, porque impactou várias áreas para mim. E quando vinha a vontade de comer ou algo que estava ali no propósito, eu colocava o louvor, e o louvor me acalmava. Boa. E parecia que era o alimento mesmo, né? Como a Sara falou é, que a gente até esquece, mas quando vinha assim, eu colocava e parecia que me alimentava, sabe, aquilo. Boa. E aí me acalmava meu coração. E aí, de tanto eu ouvir o louvor, eu acordava com o louvor na minha mente. É como se eu tivesse dormido com o louvor em mim e acordado ele em mim ainda, sabe? Foi muito lindo, muito lindo. Aí eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Legal. É muito bom você ter compartilhado essa experiência. Você ilustrou muito bem que é exatamente isso, né? Você faz uma substituição. Então você está, ao invés de se alimentar de algo que dá prazer, para se alimentar de Deus. Pode ser do louvor, ler a palavra, é uma substituição. Então eu não estou se alimentando de outras coisas, estou me alimentando de Deus. E, naturalmente, né, quando a gente está mais, digamos, alimentado de Deus, mais discernimento nós temos, mais clareza, muitos benefícios nos traz, né? Agora, quando a gente está disperso de Deus, e não necessariamente disperso de Deus, que eu digo assim, você está com um pé aqui na igreja, é um pé buscando Deus e um pé não, né? Então você também não vai, digamos, entre aspas, ter os benefícios, porque você não está buscando de fato Deus. Então o jejum é uma forma de substituição mesmo, e o que a Camila falou muito bem. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Bom, pessoal, então acredito que todos já falaram o que precisavam. Quero agradecer pela presença de todos vocês.